Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Gênesis capítulo 13, versículo 5, diz assim: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença, um conflito, uma briga, um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, Ló. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Gênesis capítulo 17, versículo 3. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão, o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Se os seus ouvidos estão atentos, diga amém. Nós lemos 3 textos que mostram a progressão da maturidade de um homem, desde o seu chamado até os conflitos que ele viveu e as resoluções dos conflitos que ele sugeriu, e Deus o coroar entendendo: você chegou no nível de maturidade de um homem bem resolvido, logo eu estou aqui reforçando a minha aliança contigo. Não te chamarás mais de Abrão, porque o homem que você se tornou não é parecido com Abrão. O homem que você se tornou é parecido com Abraão. Então Deus confirma a sua aliança com Abrão por causa da trajetória, da transformação, do crescimento, da maturidade desse camarada. Porém, a Bíblia também não vai novamente esconder erros que ele cometeu, e também não vai esconder a forma como ele lidou com as questões, principalmente familiares, que precisam ser resolvidas de alguma maneira. Então, eu quero poder tentar aplicar à nossa vida a sabedoria demonstrada por Abraão na resolução de problemas familiares. Porque Gênesis capítulo 13, nós lemos aqui, ele sugere ao seu sobrinho Ló: não quero ficar brigando contigo, não quero que os nossos trabalhadores e pastores briguem. Faz o seguinte, está aqui a minha sugestão para a problemática que nós estamos vivendo. Então, esse texto, ele nos leva a pensar e nos provoca a entender sobre quais são as pessoas que nós precisamos ter perto de nós, mas quando chega um momento da gente se distanciar de algumas pessoas, até pessoas da nossa intimidade. O texto vai apresentar e inicia com um drama de pessoas íntimas, mas que custam muito caro uma para a outra, se tornam pesarosas uma para a outra. Porque às vezes existe gente que é próxima, mas é pesada. E a Bíblia não esconde esse conflito. Pelo contrário, ela traz para a gente ter ensinamento. Ele bota à luz um conflito de um sobrinho com um tio, Abrão e Ló. E para a gente entender por que eles vivem um conflito do capítulo 13, a gente vai precisar apreciar e entender o contexto desse conflito, dessa contenda que está no capítulo 12. Capítulo 12, está escrito assim, nós lemos junto. Então Deus, o Senhor, disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abrão, eu quero fazer uma coisa nova, mas o que eu quero fazer de novo vai necessitar que você se distancie de influências antigas. Quando eu digo influências antigas, eu não estou dizendo que são influências ruins,
porque é a família dele. Sai da casa do teu pai, sai do meio dos teus parentes, vai para um local, porque o que eu quero fazer na tua vida vai necessitar influências externas. Porque se você continuar com as influências internas, essas influências e a presença dessas pessoas, em algum momento se tornarão custosas e pesadas para o projeto que eu tenho para a sua vida. Então ele está falando de presença de gente saudável, de gente querida. Existem projetos que Deus tem para a nossa vida que não incluem as pessoas às vezes mais queridas que nós temos. Não porque são ruins, mas porque em algum momento se tornará custoso ou pesaroso. Então ele fala, para eu fazer isso aqui, eu preciso expor você a influências externas. Não são influências melhores, mas são novas influências e externas. Mas a minha questão é, Abrão obedeceu o que Deus ordenou? Nós lemos aqui também, Gênesis capítulo 12. Partiu Abrão como lhe ordenou o Senhor. Está aí, pastor, ele obedeceu, ele saiu. E Ló foi com ele. Ele levou a sua mulher, versículo 5 do capítulo 12, Sarai, e o seu sobrinho Ló. Ele obedeceu, mas nem tanto. Então você entende que obediência parcial é desobediência. Então ele carrega consigo alguém que não estava incluído na missão que Deus tinha dado para ele. Então ele deixa o seu afeto familiar se tornar um conflito com o seu futuro e com o seu propósito e com a sua missão. Então todos nós temos afetos, todos nós temos pessoas íntimas, todos nós temos familiares, todos nós temos pessoas queridas que crescem com a gente, que se desenvolvem com a gente, mas que às vezes não farão parte do propósito que Deus tem para a nossa vida. E às vezes é difícil a gente entender isso, mas Deus requer que a gente deixe de carregar pessoas que não vão participar do nosso futuro, mesmo elas sendo queridas por nós. E Deus deixa isso claro porque assim, nós temos a tendência de pensar, mas eu preciso levar, mas eu preciso ajudar, porque se eu não ajudar essas pessoas, elas não vão dar certo na vida. Para com isso. Isso é o que as pessoas vão chamar de síndrome messiânica, ou síndrome do complexo messiânico. A síndrome do complexo messiânico é quando você acha que você é responsável pelo bem de todos ao seu redor. É quando você acha que você tem que fazer tudo por todos. Ei, para de querer agradar todo mundo, você não é açaí. Fala para a pessoa, você não é açaí, irmão, para agradar todo mundo. Entenda isso. Só Deus pode cuidar da necessidade de todos. Só Deus pode cuidar de tudo. Só Deus entende as necessidades, os problemas das pessoas que estão ao nosso redor. Só que o meu complexo me faz acreditar que eu sou o único canal que Deus pode usar para ajudar essas pessoas. Logo, quando eu penso que eu sou o único que Deus pode usar para suprir a necessidade de quem está ao redor de mim, ou tem o mesmo sobrenome que eu tenho, eu saio da minha humanidade e começo a me vestir de divindade. Eu penso que eu sou Deus, porque só Deus pode ajudar tudo a todos e no momento que eles precisam. Então, em algum momento, nós vamos ter que acreditar que Deus é poderoso bastante, que Deus é capaz de suprir a necessidade dessas pessoas usando alguém além de você. Você está entendendo isso? Eu amo essa pessoa. Eu poderia, tudo bem, mas Deus pode usar outra pessoa para ajudar essa pessoa. Então não carregue pessoas que Deus falou que não era para você carregar. Não leve consigo pessoas que Deus falou que não estavam incluindo no seu destino, porque lá na frente isso vai se tornar um conflito contra a missão que Deus tem para a tua vida. Então se a gente não entende que Deus é poderoso, sábio bastante para usar outras pessoas, para abençoar alguém que você acha que só você pode abençoar, eu acabo carregando comigo pessoas que Deus mandou eu deixar para trás. Então, a gente passa a pensar aqui, Ló só vai dar certo se estiver comigo. Meu irmão, me perdoe, mas deixa eu conflitar você. Você acha que Ló só vai dar certo se andar com você? Deus cuida de Ló. Deus cuida de Ló. E Deus cuida e trata com Ló melhor do que você pode cuidar ou tratar de Ló. Não pense que você é o único canal que Deus tem para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Vamos revisitar de novo o versículo 12, para a gente entender a progressão da maturidade que nós precisamos buscar em Deus. Capítulo 12, versículo 1. E Deus, o Senhor, disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para um local que eu ainda vou te mostrar. Deus falou a Abrão. Isso aqui muda muita coisa. Ele não disse para Abraão, Deus falou para Abrão. Abraão aponta
para uma versão antiga, aponta para uma criatura inferior. Quando a Bíblia apresenta a mudança de nome e a renovação de uma aliança, não renovação, mas a efetivação de uma aliança, e Deus fala assim: tu não será mais chamado de Abrão, tu serás chamado de Abraão, porque quem você se tornou está na estatura da pessoa que eu posso confiar. Então, quando Deus fala com Abrão, é um cara ainda desobediente, é uma versão antiga, é uma manifestação inferior do potencial que ele tem. Então, Abrão toma uma decisão errada, que lá na frente, Abraão vai ter que resolver. Isso aqui é a gente. Quem de nós não se enxerga disso aqui? Quantas pessoas já fizeram decisões erradas em uma temporada? Aí lá na frente, você tem que lidar com as consequências da decisão errada que você fez lá atrás. Quantas pessoas hoje, e tem gente que até hoje, tem que conviver com os erros e com a consequência do comportamento da época que você era inconsequente. Porque você sabe muito bem, tem muitas pessoas que você até se relacionou, chegou até a sua intimidade, eu até namorei. Tem pessoas que você fala hoje e fala: pastor, eu nem sei como eu namorei com esse camarada. Simples, é porque naquela época você era Sarai. Sara nem olharia para a cara desse camarada. Pastor, eu não sei como eu saía, como eu quase noivei com essa. É porque você era Abrão, porque Abraão nem ia dar o telefone para essa moça. E você entende? Existe uma época que nós somos desobedientes, que nós somos imaturos, que nós somos inconsequentes, mas nessa época a gente toma algumas decisões eternas. Cuidado para você não tomar decisões permanentes em um período que é volátil e passageiro. Porque Abrão toma algumas decisões contrárias à vontade de Deus, mas lá na frente, Abraão vai ter que resolver. Uma versão antiga minha fez coisas que uma versão atualizada, 2.0, beta, de hoje, tem que fazer. Mas sabe qual é o complexo disso aqui, irmãos? Que bom que vocês estão prestando atenção nessa meditação. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Quando Abrão tomou uma decisão lá atrás, ele era imaturo, ele não tinha muito a perder, assim como nós. Existem momentos que nós não temos muito a perder e a gente toma algumas decisões. Só que a consequência dessa decisão eu tenho que resolver quando eu sou maduro e tenho muito a perder. Lá atrás, você era solteiro, você era solteira, e você tomou decisões que agora que você é casado, tem ministério, tem família, tem filhos, tem um nome a zelar, você vai ter que lidar com as consequências daquilo que você fez enquanto você era inconsequente. Quantas vezes a gente não tem que limpar as besteiras, da sujeira, das decisões erradas que a gente fez numa época que a gente não tinha nada a perder, mas agora eu tenho 4 filhos, eu tenho uma esposa, então eu tenho que ter muito cuidado. Que bom que os adolescentes estão aqui, que bom que os nossos Abrãos, que as nossas Sarais estão aqui. Adolescentes, muito cuidado, porque a decisão que vocês tomam hoje, sabe quem vai colher? É Sara lá na frente. É Abraão lá na frente. Hoje, como solteiros, vocês tomam decisões baseadas nos hormônios, mas lá na frente vai ter que enfrentar um demônio. Cuidado, porque numa época de imaturidade, a gente toma decisões, a gente se envolve com pessoas, a gente abraça relacionamentos, que quando a gente está lá na frente, a gente precisa resolver. Se você fez besteira por causa de hormônio, vai ter que resolver com um demônio. Vocês podem dar glória a Deus por isso? São 2 versões. E a gente define e decide quando a gente não tem nada a perder. Mas aí a gente vai ter que encarar as consequências quando a gente tem muita coisa a perder. Agora preste atenção, porque às vezes por algum tempo, e é isso que engana muitas pessoas: não, pastor, não aconteceu nada até agora. Fica tranquilo. Por algum tempo, a decisão errada de Abrão não fez nada. Por algum tempo não existiu consequência da decisão errada. Estava tudo lindo, até chegar no capítulo 13. O capítulo 13 mostra um conflito que começa, preste atenção nisso, porque ambos crescem. Você entende que crescimento sempre trará conflito? Sucesso é pesado. Existe um peso no sucesso. Existe um conflito quando há crescimento. Vamos compreender um pouco desse papo de crescimento e de sucesso.
A Bíblia vai falar que ambos tinham muitos bois, ambos tinham muitos rebanhos, ambos tinham muitas tendas, ambos tinham muitos pastores e trabalhadores, ambos prosperaram, ambos cresceram, ambos ficaram ricos. Mas a promessa de crescimento inicialmente foi dada para Abraão. Abraão, eu te farei uma grande nação. Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Então Ló vai prosperar por causa da sua associação e proximidade a Abraão. E porque ele também cresce por ser próximo de alguém que tem uma promessa, um conflito se levanta por causa do crescimento. O texto já vai falar, eles não chegam literalmente a brigar pessoalmente, mas antes de brigar, o próprio Abraão fala, para que não briguemos, porque está chegando nesse estágio da gente se dar mal, ter atrito, para que não briguemos, Ló, vamos fazer o seguinte, vamos para o canto, eu vou para o canto, tu vai para o outro. Eles não brigam pessoalmente, mas os empregados e seus trabalhadores brigam. Então, se não tivesse crescimento, eles não teriam empregados. Se não tivesse empregados, eles não teriam brigas e conflitos. Logo, o resultado do crescimento provocou conflito. É ótimo ter crescimento. Hoje nós estamos recebendo novos membros. O pastor Fabrício falou, está crescendo a região leste, glória a Deus. Se prepara para o conflito, se prepara para o problema. Quanto mais obreiro, mais BO. Quanto mais metro quadrado, mais boleto caro. Não tem como eu receber o bom do crescimento sem eu também carregar o ruim do crescimento. Todo crescimento gera conflito. E nessa tensão familiar entre um tio e um sobrinho, a única forma deles evitarem os conflitos é um dos dois pararem de crescer. Como é que faz? O conflito aconteceu por causa do crescimento. O crescimento é bom. Então entenda, coisas boas vão trazer consequências ruins às vezes. E a única forma da gente não brigar é se um de nós não crescer, se um de nós estagnar. Então veja, é legítimo você evitar tensão, né? É ruim eu viver em um ambiente de tensão em todos os momentos. Excesso de tensão em relacionamentos não é saudável, é prejudicial. Mas a ausência de tensão nos relacionamentos é uma alerta. Porque às vezes a ausência de tensão vai apontar para uma estagnação de uma das partes. E se uma das partes também estiver estagnada, em algum momento isso também se tornará um conflito. Esse conflito às vezes ele se manifesta quando existem conversas do tipo, nossa, você não olha mais para mim, não conversa comigo direito. Poxa, eu não mudei, você mudou, eu sou a mesma pessoa. Por que você está me tratando diferente? Porque quando alguém cresce, a tolerância dessa pessoa diminui para coisas que antes ela aguentava. E aí a pessoa fala, nossa, mas eu não mudei, eu sou a mesma pessoa e você não quer se relacionar comigo? Exatamente, porque eu cresci, eu amadureci, eu prosperei e você não cresceu, não amadureceu, você continua estagnado. Logo, é melhor ter conflito por crescimento do que por estagnação. Porque ambos vão trazer conflito. Quem está entendendo e pode dar um glória a Deus? Eu estou falando que eu estou ensinando junto com pregação. Então, gente, vão existir situações na vida, no dia a dia, no cotidiano, no trabalho, onde for. E aqui eu estou falando sobre uma questão familiar, que de um jeito ou de outro haverá uma condição, uma situação de conflito. Aí entra um aprendizado fantástico, que depois eu vou, de alguma forma, desdobrar para a igreja aqui, pelo meu aprendizado nesse texto. Abraão chega e fala assim, Ló, vamos se separar. Porque você entende que, porque ele desobedeceu a ordem inicial de Deus, ou ele obedeceu de maneira parcial, era para ele deixar Ló, porque Deus disse, deixa os teus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele leva o seu sobrinho. E porque Abraão levou Ló, ele começa a viver um ciclo de adversidades, de problemas por causa da decisão de carregar alguém que não fazia parte da sua promessa e do seu destino. Até ele atingir a maturidade de Abraão, e ele vai atingindo pela forma como ele lidar com esses conflitos, tem um momento que ele chega e ele fala assim, ó, olha a proposta dele. Ló, vem aqui, está acirrando demais, está chegando na gente, está muito complexo isso aqui, vamos fazer o seguinte, olha o tamanho dessa terra, escolhe um local, porque para a gente ficar junto, a gente tem que ficar distante, para a gente ser próximo, a gente tem que se separar. Então, escolhe qualquer local, olha o tamanho desse campo,
E eu vou escolher ir para onde você não está. Escolhe para onde você vai. Vai para a direita, eu vou para a esquerda. Você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Então, Abrão toma uma decisão que o Abraão tem que resolver. Porque assim, fui eu que te tirei da família. Deus me deu a promessa, fui eu que te convidei. Fui eu que te arranquei também da casa dos seus pais. Logo, eu não posso mandar você de volta para a casa dos teus pais com a mão abanando. Como eu sou um homem adulto, como eu sou responsável, como eu sei lidar com algumas dificuldades, eu vou resolver da maneira correta. Pegue o que você quiser, escolhe o melhor local. Você vai ter prioridade naquilo que você quer desempenhar. Porque quando nós entramos em conflitos familiares, a gente tem que aprender a sair da maneira correta. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão em conflito não são as únicas que sofrem a consequência. Existem, gente, muitos níveis sobre isso. Porque se eu te devolver e fizer qualquer coisa com você, não é só você, Ló, que vai ficar com raiva de mim, mas é o meu irmão ou a minha irmã, porque tu é o meu sobrinho. Então eu te tirei da casa dos teus pais, que são familiares meus, e eu não posso te devolver de qualquer maneira, porque além de ter problema com você, eu vou ter problema com eles. Então você entende que nos conflitos familiares, a falta de sabedoria não impacta só as pessoas que estão no conflito, mas todo mundo que está ligado a elas, todo mundo que está ao redor. Então ele fala, não, vem aqui, eu estou vendo algo, vamos resolver. Cara, escolhe ir para onde você quiser ir. A minha escolha vai ser ir para um local totalmente diferente. Onde você estiver, eu não quero estar. Aí Ló, que ainda não passou pelo processo de amadurecimento, porque você entende que essas adversidades e conflitos, gente, elas servem para nos amadurecer, para a gente aprender a tomar as decisões corretas que a gente não tomava antes. Só que Ló, ele escolhe acampar nos campos de Sodoma, porque é muito bonito, porque é muito vistoso. Daí, o seu acampamento é atacado, os seus pastores não conseguem lhe dar segurança, então todo o acampamento, junto com os seus pastores e trabalhadores, são capturados e levados. Um dos pastores foge, vai até o acampamento de Abraão e fala, olha, pegaram o teu sobrinho. Os pastores dele, para o local que ele escolheu, não puderam guardar, não puderam dar segurança para ele. O que Abraão faz? Para tudo que está fazendo, reúne 318 dos seus melhores soldados e trabalhadores, treinados para recuperar Ló de volta em segurança. Então veja, Deus havia dado um destino e um mandato para Abraão, mas porque ele carregou quem não deveria carregar, Ló se torna uma distração para o seu destino, porque ele tem que parar tudo o que ele está fazendo para resolver o problema de alguém que não era nem para ele ter carregado. Ele arrisca a sua vida, ele arrisca a vida de 318 homens da sua equipe para salvar um homem que nem a sua equipe gostava, porque tiveram conflito com os seus pastores. Você está entendendo isso aqui? Então, às vezes parece que pessoas não entendem a importância delas. A importância delas vem por causa da associação e proximidade com você. Porque Ló poderia pensar, não, eu sou importante, 318 pessoas e guerreiros vieram me resgatar. Ei Ló, eles não foram por causa do teu nome, eles foram por causa do nome de Abraão. Foi Abraão que colocou a mão no fogo. Eles estão colocando a mão no fogo não por você, estão colocando a mão no fogo por Abraão. Então não pense que você é importante só porque você está associado ou é próximo de Abraão. Eles colocam a mão no fogo por Abraão. Eles arriscam a sua vida por Abraão. Mas entende que vai chegar um momento, gente, que não vai dar mais para parar a tua vida, para você ficar resgatando as pessoas que você carregou, que são muito pesadas, que são muito custosas. Pare de achar que você é responsável por pessoas que você não é responsável. Difícil essa palavra, eu falei, não é uma palavra simples. Porque ele captura Ló, ele traz Ló em segurança. Veja, ele colocou a vida dele em risco. Ele colocou a vida de 318 homens em risco por causa dele. Os homens colocaram a vida na linha, em risco por Abraão, para salvar alguém que era associado a Abraão. Quando eles pegam Ló, retornam com Ló, o que Ló faz? Ló volta para o mesmo local onde um dia ele foi capturado. Ao fazer isso, ele está demonstrando uma ingratidão por alguém que um dia salvou e colocou a vida na linha dele.
Quer dizer que você me ligava, eu parava tudo. Você me ligava, eu parava, eu estava fazendo mensagem, eu ia para a tua casa e orava. Você me ligava de madrugada, eu orava por você. Você me ligava, eu deixava de sair com a minha família para ir lá com você. Eu fazia funeral, eu fui para cá, para você voltar de novo com esse camarada? Para você voltar de novo com essa moça? Para você voltar de novo para essa situação? Para você voltar de novo para esse comportamento? Você está sendo ingrato com o esforço que eu fiz para salvar você. A minha pergunta é até quando? E veja, nós somos pastores. Nós temos que amar pessoas. Mas, meus irmãos, existem pessoas que depois de um tempo vão se tornar pesadas demais. Eu conheço pastores, e eu não estou dizendo se é certo ou errado, mas eu conheço pastores que já chegaram comigo e falaram assim: meu querido, você está convidado a congregar em uma outra igreja. Por quê? Está pesado demais. Está pesado demais, está custoso demais. Até quando você vai parar toda a sua vida, vai perder a sua capacidade mental, a sua sanidade mental para ficar carregando pessoas que estão custando caro? Deixa para trás, porque elas não fazem parte do teu destino. Ló custa caro, e vai chegar um momento que Ló vai se tornar pesado demais para você carregar. Porque Deus nos chama, gente, para ser bons mordomos dos talentos, das pessoas, do tempo, da igreja que Ele colocou em nossa mão. E a gente perder muito tempo com pessoas que não têm compromisso é uma péssima mordomia. Mas, pastor, eu preciso ser leal a Ele, porque é uma pessoa próxima, é uma pessoa da família, é uma pessoa querida. Isso é péssima mordomia de lealdade. Você ser leal a uma pessoa que vai voltar para o mesmo erro depois de você tirar. Pesado demais. Entrega para o Senhor, porque Ele tem capacidade de intervir na vida dessa pessoa, usando outra pessoa além de você. Até quando teremos que ficar carregando pessoas pesadas? Porque Ele volta, gente, e Ele fica muito confortável em um ambiente que não era para Ele ficar confortável. Os comportamentos que Ele tinha, ele continuava com conforto. Gente, em Sodoma, a ideologia daquele local é maluco. Pessoas nocivas. Você entende que isso influenciou tanto a forma de Ló pensar, que vieram camaradas desconhecidos, e ele quase entrega 2 das suas filhas virgens para deitarem com caras que ele nunca viu na vida. Ei, Ló, que isso, camarada? Como é que você chega a esse ponto e ainda se sente confortável neste lugar? O que vai acontecer? Deus vai julgar o ambiente inteiro. Um desastre natural vem, eles estão fugindo. A mulher, a esposa de Ló, olha para trás, vira uma estátua de sal. Nada disso aconteceria se ele não voltasse para o mesmo erro de antes. Ló vai voltar sempre para o mesmo erro. Até quando a gente vai ter que parar a nossa vida para poder resolver o problema desse camarada? Olha o ciclo de coisas erradas que vem pela permanência, pela frequência, pelo retorno, pela recaída dele em fazer essa coisa. Ló custa muito caro. Agora, pastor, e quem me conhece sabe, tenho pouco tempo para terminar essa ministração. Eu vou terminar em pouco tempo. Eu falei, hoje é um ensinamento. Tudo bem, pastor, mas como é que eu vou lidar com Ló? Porque veja, Ló não é um desconhecido. Se é um desconhecido, é um colega, é um companheiro de trabalho, é só não frequentar o mesmo ambiente, é só bloquear o camarada, é só não me relacionar com ele. E se essa mesma pessoa tem o mesmo sobrenome que eu tenho? E se essa mesma pessoa tem e comunga dos mesmos espaços, amizades, em ambientes que eu vou, o que é que eu preciso fazer? Quando alguém íntimo, próximo, se torna muito pesaroso na minha vida. E aqui eu vou terminar. Cadê o louvor, a banda? Pode tocar rapidinho, eu vou dar 4 pontos para você. Vou falar sobre esses 4 pontos, vamos ficar em pé e vamos cantar um pouquinho para você pegar essa paulada de hoje e levar para sua casa para você pensar um pouco. Veja, quando eu prego isso aqui, meus irmãos, eu prego com responsabilidade. Porque esses 4 pontos não são pontuais. Quando eu digo pontuais, não acontecem em uma situação, é um processo. Porque tem gente, pastor, eu fiz essas 4 coisas, desde quando? Desde semana passada. Não existe uma semana você passar por esse trajeto que Abraão traçou. Isso leva anos de tentativa, de oração, de arrependimento, de perdão, de esforço. Há anos. 4 passos para a gente lidar com relacionamentos que são pesados.
junto com pessoas próximas. Primeiro, bota aí na tela para mim, por favor. Primeiro, conversa. Inicie uma conversa para expor para essa pessoa que o comportamento dela impacta você de uma forma negativa. Ela precisa saber. Porque às vezes sabia que tem gente que acaba com a gente e nem sabe que está acabando. Tem gente que destrói os nossos sentimentos, a nossa confiança e nem sabe que estão fazendo isso. Então, ao distanciar dessa pessoa, eu também estou errando. Logo, eu preciso sentar com essa pessoa, olhar e falar para ela: a tua forma de agir me impacta desta maneira. A sua forma e o seu comportamento e atitude está me prejudicando dessa maneira. Logo, você precisa dar para ela uma chance dela entender os efeitos do comportamento dela na sua vida, para ela ponderar e tentar mudar. Você precisa dar para ela uma oportunidade de obter a sua visão dos fatos, para ver se ela consegue fazer ajustes na vida dela. Me perdoa, eu não sabia que ao falar isso, ao dizer isso, ao me comportar dessa maneira, te impactava de maneira tão ruim. Me perdoa. Talvez a pessoa vai falar isso. Amém, te perdoa, glória a Deus. Converse. Mas isso não é uma conversa não, querido. Novamente, isso aqui não é uma conversa pontual. Isso aqui é um processo. Isso aqui é uma trajetória. Os pastores estão aqui fazendo isso aqui. Por quê? Porque na vida pastoral é muito assim. De pessoas que a gente se entrega, ajuda, cai, volta, vem, vai. E a gente vai conversando. Vamos de novo, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Mas vai chegar uma hora que a conversa não resolve mais. Pastor, eu já conversei. Se a conversa não surtir efeito, o que eu faço? Limitação. Ponto 2. Pode tocar bem baixinho, Henrique. Limitação. É quando eu gerencio a minha exposição a esta pessoa e a presença dela nos meus ambientes de forma controlada. Deixa eu limitar algumas coisas, né? É quando eu estabeleço, olha, conversa não deu, então eu vou botar uma linha, isso aqui é um limite. Até aqui dá para conviver, até aqui dá para ver, até aqui dá para conversar, até aqui dá para a gente estar junto, mas estabeleça limites, interaja em doses homeopáticas, devagarzinho. Pastor, qual a dosagem? A dosagem da medida que é saudável para você. Na dosagem e na medida que é saudável para você. E só você vai saber isso. E põe limite. Não, nesse ambiente eu não vou, porque está lá. Não, isso aqui não quero. Por quê? Porque não está fazendo bem para mim. Então eu tenho que controlar para saber se dá para recuperar. Porque se a limitação ao acesso dessa pessoa a mim e o acesso dela aos meus ambientes não derem certo, entra o terceiro estágio: separação. Ou seja, é quando eu suspendo qualquer interação por algum tempo, para ponderar, para sentir, para medir e decidir se vale a pena eu tentar salvar esse relacionamento. Mas por que eu tenho que me separar? Porque a presença me machuca. Então, quando eu tomo decisões com o coração machucado, não são decisões racionais, são decisões emocionais. Então, eu preciso me separar para que baixe a poeira. Baixou a poeira, se continua a mesma certeza, é racional isso aqui. Vale a pena. Quais são os impactos de eu não conviver mais? Então, você precisa se separar para que você tome uma decisão, gente, racional e não emocional. Porque é difícil a gente lidar com situações familiares de maneira emocional. E faça o que se torna saudável para você. E pergunte-se: eu estou disposto a me submeter ao trabalho que esse relacionamento vai exigir? Porque vai dar trabalho. Sempre deu, separei, vou voltar porque eu acho que é importante, né? É bom estar perto. Veja, a dor que me causa a presença é grande, mas a ausência é pior. Então vou estar perto, sabendo que vai me dar trabalho. Aí você vai ter que fazer e medir isso. Será que ao me submeter a essa pessoa e esse relacionamento, eu vou conseguir lidar com o trabalho que isso vai exigir das minhas emoções, do meu coração e da minha pessoa? Se a resposta é não, a gente entra para o último estágio: eliminação. Um estágio duro. É o estágio que Abraão tomou. Ló, vem aqui, querido, vem aqui. Para onde tu quer ir? Eu vou para lá. Então eu vou para lá, porque eu quero estar onde você não está. Vamos tomar uma decisão daqui para frente.
para a gente manter respeito, vamos manter a honra um para o outro. Então, se após uma decisão de separação temporária, você entender que não é saudável para mim estar por perto, termine o relacionamento. Termine o relacionamento e faça o que o apóstolo Paulo fez, outros fizeram também na Bíblia. Libere-os, fala, Deus está contigo, toma conta da forma que tu achar melhor. E isso não é jogar praga, é você sair da síndrome que você acha que você é o Messias e precisa salvar as pessoas. Deus cuida muito bem de cada um de vocês, juntos ou separados. Deus tem capacidade, Deus tem poder o bastante para cuidar de Ló. Deus tem poder o bastante para cuidar de Abraão. Se eles se separam, quem é que vai cuidar de quem? Não se preocupe, entregue ao Senhor. Deus cuidará dessas pessoas. Porque, meus irmãos, não tem como Deus me ajudar prejudicando alguém. Então, toda vez que eu peço para Deus, se a resolução do meu problema é prejudicando alguém, não é a forma que geralmente Deus usa. Pare para pensar o que você está pedindo para Deus num relacionamento difícil. Prejudica outra pessoa, a resolução do problema para mim, prejudica. Por que você acha que Deus vai prejudicar o outro para te ajudar? Então, a solução que Deus tem para você, a solução do seu problema e da sua emoção, não passa em prejudicar a emoção do outro. Abraão entende, não dá mais para conviver, meu irmão. Vai para cá e eu vou para lá. E eu termino com essa frase: a honra na família deve ser dada, mas a intimidade não é baseada no sobrenome, é baseada no caráter. Honre, não negue honra. Não negue respeito a um familiar, mas negue o acesso. Para a gente se respeitar e honrar um ao outro, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque honra não tem a ver com sobrenome, tem a ver com caráter. Meus irmãos, é duro da gente ver, parece que é algo simples, né? E foi Abraão e tudo, diga, vá para lá. Se você, para o camarada chegar nesse nível de decisão, é porque ele passou, vamos tentar conversar, vamos tentar fazer, vamos tentar solucionar, não sei o quê. Então fica para cá que eu fico para lá. Não, vamos mudar a região. Não, você fica, não está dando, não está dando. Vamos fazer o seguinte, queridão, te amo mesmo. Então, para a gente ficar próximo, a gente tem que se distanciar. Para a gente honrar um ao outro, a gente tem que ficar longe um do outro. Vá para a direita, eu vou para a esquerda, porque Deus vai cuidar de ti e Deus vai cuidar de mim. Não pense que a solução do problema que você tem passa em prejudicar o outro. Não pense nisso. Deus não trabalha assim. Deus trabalha abençoando Abraão e Deus trabalha abençoando Ló. Ele fala, escolha para onde você quiser ir, que eu vou para o local contrário. Você pode ficar de pé. Eita, aleluia. Meus irmãos, isso vai trazer para a gente uma visão bem ampla sobre os cuidados que nós temos que ter, principalmente quando nós somos jovens, adolescentes, novos, imaturos, porque às vezes nós tomamos decisões hoje, que lá na frente a gente vai ter que aprender a conviver com elas. Porque entenda, aqui é o relacionamento de um tio com um sobrinho. Existem relacionamentos que pela Bíblia, a não ser que se torne tóxico e criminoso o relacionamento, isso é outra coisa. Eu não entro nos estatutos da palavra, eu entro no estatuto criminal. Ok? E Jesus aborda, a Bíblia aborda isso. Dá validade para algumas situações, mesmo Deus não gostando e não querendo. Agora, se eu tomo uma decisão, e dependendo do nível de intimidade e proximidade dessa pessoa, eu vou ter que lidar com isso o resto da minha vida. Aqui era um tio, um sobrinho. Menos mal. Vá para o teu canto, que eu vou para o meu canto. Você cresceu e prosperou. Você se tornou rico pela sua proximidade e associação comigo, porque eu tenho uma promessa, e quem anda comigo vai ser abençoado. Agora que você está abençoado, pode escolher, eu te dou prioridade. O que você quer? Vá para o canto que você quer. Agora, se Ló quiser ser Abraão ou ter o que Abraão tem, ele está querendo que a solução do problema dele seja a punição de uma outra pessoa. Isso, Deus não trabalha assim.
Deus trabalha abençoando os dois, sem requerer e tirar nada dos dois. Então, coloque isso no seu coração. E tenha isso como um guia. Isso não é uma conversa. Não é um ano, não. Isso aqui, Abraão e Ló, se a gente fosse depois fazer um estudo, são anos. Imagina, saiu junto. Do momento que ele saiu da casa com Ló, até ele se tornar rico e próspero, a ponto dos seus trabalhadores brigarem, décadas de trabalho, de resolução, de conversa. Mas chega um momento que Ló é pesado demais. Libera Ló e deixa que Deus cuida dele usando alguém além de você. Não carregue um peso que Deus não pediu para você carregar. Você sabe quais são as responsabilidades que Deus te deu como pai de família, como mãe de família, para os seus. Se tem peso que você está carregando que não é seu, entrega para Deus. E tenta ir para um local onde a pessoa não está. Onde tu quer ir? Tu está aqui? Beleza, eu vou para o local contrário. Para você ter sanidade. Para você recuperar. Essa palavra não é dura, é uma palavra esclarecedora. Mas é uma palavra que é difícil da gente ver nas pregações. Por quê? Porque casa de família é difícil demais. É ruim demais. Mas a Bíblia não esconde os problemas. Pelo contrário, ela expõe. E eu espero que o Espírito Santo tenha usado a minha boca hoje para tentar de alguma forma colocar de maneira simples, aplicativa na sua vida, alguns posicionamentos e forma de pensar daqui para frente. Existem pessoas que você ama, que são queridas, mas que não estão inclusas no destino que Deus tem para a tua vida. Solta elas e deixa que Deus vai cuidar muito bem, melhor do que você. Feche o seu olho onde você está, sobe aqui, louco. Eu creio que Deus está, através dessa palavra, sarando corações, sentimentos. Deus está dando sabedoria para você começar a lidar com situações que você não sabia. E agora, o que é que eu vou fazer? Veja o que a Bíblia fala sobre esse relacionamento. Tente aplicar na sua vida com muito cuidado, sabedoria, levando tempo, paciência, domínio próprio, mansidão. Pega todo o fruto do Espírito e aplica em cima dessa palavra. Quando a gente lê essa palavra, não é para eu ler de uma maneira, como eu falei para você, emocionada, de uma maneira racional. Então pega o fruto do Espírito e aplica para cada um dos passos que estão colocados aí. Se você entender, pastor, mesmo assim não dá, deixa Ló para trás. Ló é pesado demais. Se está custando caro demais, Deus já tinha mandado você deixar lá atrás. Por que você está carregando ele até agora? Eu creio que essa é uma palavra para Deus curar. Vamos louvar o Senhor um pouquinho? Vamos, eu quero louvar a Deus com vocês. Tem algum louvor gostoso da gente ouvir?